Determinada igreja colocou uma faixa bem grande na frente do templo. Até agora nada determinastes em meu nome. Determinai e recebereis para que o vosso prazer se cumpra, conforme João 16, 24. Se você ainda não aprendeu a determinar, participe de uma de nossas reuniões e aprenda a receber as bênçãos de Deus. Tem apoio bíblico essa mudança do texto bíblico que diz em João 16, 24? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra? Francamente, é deplorável nós tomarmos conhecimento de uma situação dessa. O Senhor Jesus ensina-nos a pedir ao Pai em seu nome e não a determinar. Por exemplo, nós temos em João 14, 13 e 14 as seguintes palavras: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E não foi só nesta ocasião que Jesus deu este ensino no sentido de pedirmos, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, ele ordena que peçamos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, de acordo com os dois textos lidos, fica o alerta contra esse erro de torcer a palavra de Deus, fazendo-a dizer o que elas não dizem. E isso é severamente punida na Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 18 a 17, ele diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Então o apóstolo Pedro está se referindo ao apóstolo Paulo, que Paulo escreveu com muita sabedoria de Deus, e nas suas cartas havia dificuldade, às vezes, de interpretação de pontos doutrinários bíblicos. E havia pessoas que torciam o que Paulo havia escrito, e com prejuízo próprio para a sua própria perdição. Então ele conclui: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então há um aconselhamento de Pedro para que na leitura das epístolas de Paulo ninguém venha a dar sentidos diferentes, colocar heresias ou ensinos falsos que pudessem prejudicar os ouvintes dessas palavras. Então nós temos o que estamos comentando, que essa colocação de mudar a palavra, o verbo pedir para determinar, é um tipo de ajustamento da mensagem da Bíblia ao raciocínio humano. Essa chamada teologia da prosperidade procede desta maneira. Descobriram um meio de poder justificar essa forma de pedir e não
pedir, mas dizer determinar. Então você ouve pessoas que abertamente se colocam no lugar de Deus. Eu exijo, eu determino, eu reivindico, expressões de mando e não de obediência. É uma inversão de valores. Quem deveria mandar fica submisso ao homem que precisa de Deus. E então essa forma precisa haver cuidado para que não sejamos enganados. Agora, os defensores do uso da palavra determinação, determinar, quando tentam explicar o seu pecado de torcer a palavra de Deus, eles dizem o seguinte, que eles não determinam propriamente para Deus, mas determinam ao diabo. Ora, teria razão essa explicação? Agora você escute só a leitura de João 15,16. Palavras do Senhor Jesus, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Estas palavras foram dirigidas diretamente ao Pai e não ao diabo. Consequentemente, essa explicação, essa evasiva de que na verdade não estão determinando Deus, mas estão determinando o diabo, não tem aplicação. Porque na verdade, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, é ao Pai que esta palavra está sendo dirigida por Jesus e não ao diabo. Então renuncie essa colocação nova, não tem apoio bíblico e não se embarace com aquilo que não está apoiado pela Bíblia.